Shalom pessoal, Rabino Jacques Kuckerkorn, para falar com vocês hoje sobre Parashá Vayera. Eu quero falar hoje sobre um tema que eu acho um pouco controverso, que é a diferença da visão judaica do Messias da visão cristã do Messias. E ela tem, essa ideia tem uma relevância nessa Parashá. Muitos de vocês me perguntam às vezes: Rabino, nós sabemos que você é muito amigo do pastor episcopaliano, o Gar. O que você conversa com ele? Bom, além das coisas que eu não, privadas, da família, que eu não vou discutir com vocês, em geral, eu faço perguntas para ele que faz os olhos dele dar a volta. Ele está com cabelo branco de responder minhas perguntas. Por exemplo, eu pergunto para ele, sim, Jesus tinha que usar desodorante? Se Jesus usasse tênis e corresse sem meia, ele tinha chulé? Eu não pergunto para ser assim, sem vergonha, porque eu quero saber. É interessante porque ele está aprendendo muito, depende do ramo do cristianismo que você pertence, existem respostas diferentes. Alguns ramos, algumas correntes do cristianismo acreditam que de fato Jesus era perfeito. Ou seja, ele nasceu de uma virgem, nasceu sem pecado. Se você acredita em alguns ramos do cristianismo, eles dizem até que a Maria também nasceu sem sexo. Ou seja, que a mãe dela, Ana, também não teve sexo. Né? Família sem sexo por 2 gerações. Então, e que o Jesus ele era perfeito. Portanto, não, ele não poderia ter budum, ou chulé. Porém, alguns dizem que não, que ele era um ser humano e portanto teria. Mas, de qualquer maneira, mesmo nos ramos das correntes do cristianismo que acreditam que Jesus tinha um aspecto humano, ainda assim ele era perfeito e infalível. É interessante quando a gente compara, então, esse Messias cristão, que é perfeito, que ele é completamente perfeito, sem falha nenhuma, com o Messias judaico. A versão tradicional judaica do Messias diz que ele vai vir da casa de Davi. Quem é a casa de Davi? Davi vem, como nós já sabemos, está prestando atenção na Bíblia, da Ruth e do Boaz. O Boaz, ele era descendente daquela relação entre o Judá e a Tamar, que é uma história, se vocês olharem em Gênesis, eu acho que é 38, conta sobre como ela se disfarçou de prostituta para enganar o Judá, que eles estavam se aproveitando dela, porque ela tinha o direito de casar de novo, já que o esposo dela tinha morrido. Ela se vestiu de prostituta e ficou grávida do Judá, e dessa maneira ela pôde ter um filho, etc, etc. Vocês já sabem a história. Mas é uma história meio assim cabeluda, né? Por outro lado, qual é a linhagem da Ruth? A linhagem da Ruth é que nós aprendemos nessa Parashá, que depois da história de Sodoma e Gomorra, as filhas do Lot se esconderam junto com Lot numa caverna. Elas decidiram que elas eram as últimas pessoas vivas na Terra. Então elas o embebedaram, cometeram incesto com ele, e uma delas ficou grávida do Amalek, que é o pai do povo amalequita, do qual vem a Ruth. Portanto, não importa por que lado você olhe, essa visão judaica do Messias, a visão tradicional do Messias, ao contrário do Messias cristão, que é perfeito, que para muitos deles não precisaria de desodorante, não precisaria de talco no sapato, nada, não poderia errar nada, ele é perfeito, perfeito, perfeito. O Messias judaico é o resultado ou do incesto enquanto embriagado ou da prostituição. Não é um Messias assim muito
altaneiro, assim, muito de sangue azul, né? Apesar dessa ser a nossa linhagem real, a linhagem do rei Davi. O que isso nos ensina? O que isso nos ensina para as nossas vidas? Qual a diferença no final entre um judeu e um cristão? E eu digo isso, vocês já sabem que eu tenho apreço por todo mundo, eles têm direito à opinião deles, eu tenho direito à minha, eu não creio que eu tenho razão para eles, muitas vezes eu me pergunto se eu tenho razão para mim mesmo. Mas o que eu acho que é essa diferença entre esse Messias perfeito e esse Messias completamente imperfeito? Diga-se de passagem, na Bíblia, todo mundo é imperfeito. Todo mundo é safado, sem vergonha. Não tem um caráter bíblico na Bíblia hebraica que é completamente bom. Por quê? Eu creio que isso nos fala, ao final, da essência do judaísmo, que é que todo ser humano tem um potencial enorme. Que se, por exemplo, Jacó, que não era um sujeito muito honesto, que tomava vantagem dos outros, ou Abraão que mentia, tem todo um monte de histórias lá que a gente lê na Bíblia que não são perfeitas, que nunca seriam possíveis no Novo Testamento. Apesar disso, se eles são os pais do nosso povo, eles são gente que conseguiu ter uma relação com Deus, serem líderes do povo, levarem o povo adiante, serem um exemplo para nós, eles são um exemplo no final do grande potencial humano. Todos nós temos a capacidade, apesar das nossas muitas falhas, de sermos alguma coisa, de sermos relevantes, de fazer uma diferença no mundo. No final, a lição que vem do conceito do Messias e a lição que vem dessa Parashá, Vayera, é que todos nós temos um potencial infinito, apesar das nossas muitas falhas humanas. É isso aí. Shalom.